Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PGERG. Patrocínio Bradesco, Multiplan, Águas do Rio, Instituto Cultural Vale, Bermudes Advogados, Amil Prudential, 15º Cartório Ofício de Notas, Seguros Unimed e RCPN RJ. Coordenação fora. Apoio Governo do Estado do Rio de Janeiro, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil. Desenhos antigos em preto e branco de floresta com a mata fechada. Voz em off. Formada há cerca de 50 milhões de anos, a Mata Atlântica é a floresta mais antiga da América do Sul. Seu nome já diz tudo. É uma mata costeira, fruto da abertura do Oceano Atlântico. Desenho do mar com montanhas de diferentes tamanhos ao fundo. Esse trauma rochoso levantou também o maciço da Tijuca, criando ali um encontro impressionante entre a montanha, a mata e o mar. Desenho da floresta à frente, o mar e a Pedra da Gávea ao fundo. Desenho de perto do topo da montanha. As encostas que descem pelo dorso da montanha têm a fisionomia risonha e pitoresca. São ondulações amenas e caprichosas, que deleitam a vista. Tela branca, chuviscos, desenho do outro lado da Pedra da Gávea. Na outra face, a natureza é agreste, convulsa. O fogo nas entranhas da terra rasgou-lhe os flancos, arremessando enormes calhaus de rocha, fragmentos da primeira carcaça do globo. Esse fragmento de floresta, hoje o Parque Nacional da Tijuca, guarda toda a história do Brasil Mapa antigo. e uma semente para o seu futuro. No mapa, desenho de indígenas, aves e floresta no território e naus no mar. Em cores, imagem atual da floresta. Floresta protetora. É interessante pensar essa floresta hoje como se fosse um documento que a gente consegue ler, essa paisagem florestal, com vários tempos acumulados, sobrepostos na paisagem atual. Vista aérea da floresta com a mata fechada. A gente consegue encontrar árvores que eventualmente foram poupadas do corte, algumas árvores que foram plantadas naquele momento. A gente tem que levar em consideração a própria dinâmica da floresta com a regeneração, árvores que vão chegando por conta da dispersão pelo vento ou pelos animais, né? Eventualmente até a gente consegue encontrar pequenos arbustos do café ainda escondidos na floresta. Então a gente tem vários tempos de tudo que foi sendo feito, né, dessa floresta acumulados no presente. Homem toca em um tronco bem alto da floresta. Desenho colorido e antigo da floresta. Essa exuberante floresta tropical, que já foi lar de onças pintadas e banquete para os tupinambás do litoral, permaneceu quase intocada até meados do século XVII. Desenhos. Rio corta a mata fechada. Homens brancos armados caminham pela mata levando indígenas presos. Nos vales da Tijuca, os primeiros vestígios de homens brancos foram deixados por jesuítas, Cruz na mata. quando ali instalaram seus engenhos de cana-de-açúcar. Do outro lado do maciço, em Jacarepaguá, nobres grileiros como os Viscondes de Aseca avançaram sobre a mata com diversos interesses. Assim, entre a espada e a cruz, áreas inteiras de floresta foram derrubadas e queimadas para produzir carvão, lenha e madeiras valiosas. Isso deu lugar a fazendas de anil, milho e mandioca, havendo registros também de minas de ouro e criação de gado. Parte da floresta derrubada com pessoas escravizadas O trabalhando. trabalho de indígenas e africanos escravizados. Quando a corte portuguesa chegou aqui em 1808, abrindo os portos para os europeus, Construções em um vale. muitos encontraram nos vales da Boa Vista uma moradia arejada e agradável. Os ingleses herdaram dos jesuítas um sétimo ou oitavo sentido e fizeram daquela serra onde campearam os tamoios uma Escócia brasileira. Estátua em estilo europeu no meio da O floresta. rito dos Highlanders percorre as formosas encostas e grotas onde reboava primitivamente o brado selvagem da Pocema. Vista aérea da floresta. Desenho de pessoas escravizadas trabalhando na colheita. Franceses como a família Toné, o conde de Gestas e o negociante Guilherme Midozzi também ocuparam terrenos na floresta, deixando para trás suas marcas e nomes. Varanda de uma construção na floresta. Desenho de homens brancos repousando na sombra. Já Louis Lessene e o holandês Charles Van Mock introduziram no maciço um dos seus maiores destruidores, o café. Desenho de plantação de café.
O efeito foi rápido e devastador. A cafeicultura derrubou e dominou a floresta como nenhuma outra atividade anterior. E não demorou para os moradores da cidade sentirem as consequências. Desenhos do Rio de Janeiro com muitas clareiras na mata. Em 1840, quando Pedro II assumiu o reinado, ainda adolescente, a cidade do Rio de Janeiro vivia crises graves de problemas crônicos. O abastecimento de água, que foi um desafio para a cidade desde a sua fundação, sofria com secas cada vez piores causadas pelo desmatamento do maciço da Tijuca. Mapa dos rios. Embora existissem leis para proteger árvores e nascentes desde os tempos da colônia, elas não tiveram efeitos práticos. O jovem imperador e seu ministro, Barão do Bom Retiro, Desenhos de Dom Pedro II e do Barão do Bom Retiro. resolveram então agir com base num princípio simples. Vista aérea de Cachoeira na Mata. As pessoas precisam de água e a água precisa da floresta. Os primeiros experimentos com o replantio da mata foram feitos ali na região do Corcovado. A partir de 1850, o Império intensificou essas ações com desapropriações das áreas do maciço e com a construção de reservatórios e canalizações de água pela cidade. Fotografias das obras do abastecimento d'água. Muitas em uso até hoje. Finalmente, em 1861, um decreto imperial oficializou o projeto para replantar e conservar as florestas da Tijuca e das Paineiras. Placa Floresta da Tijuca. Viva a imagem da loucura humana. Refazer o que destruiu pela cobiça de um lucro insignificante. Uma plantação laboriosa vai cobrindo de plantas emprestadas aquelas encostas secas e nuas que se vestiam outrora de matas virgens, de árvores seculares cujos esqueletos carcomidos ainda se escondem em alguma grota profunda. Veio o homem civilizado e abateu os troncos gigantes para fazer carvão. Agora, que precisa da sombra para obter água, arroja-se a inventar uma selva, como se fosse um palácio. A Pedra da Gávea vista a partir da floresta. Quando a gente pensa apenas na Floresta Tijuca, entre 1862 e 1894, mais de 150 mil mudas foram plantadas em 33 anos, notadamente de espécies nativas do Brasil. Havia um entendimento de que essas espécies eram verdadeiros tesouros florestais. Então foram selecionadas espécies nativas, reconhecidas como madeiras de lei, como cedro, jequitibá, copaíba, jatobá e tantas outras emblemáticas da Mata Atlântica e da flora brasileira. Árvores nativas de troncos altos. Quando a gente considera o Parque Nacional da Tijuca, que possui cerca de 4 mil hectares, e o número de mudas que foram plantadas, e o modelo de plantio adotado, que era de 25 palmos de distância de uma muda para outra, isso significa que eles teriam plantado algo como 8% do Parque Nacional da Tijuca ou 22% do setor floresta do Parque Nacional da Tijuca. Vista aérea da floresta. Apesar de ser uma empreitada ambiciosa, o reflorestamento foi levado a cabo por poucas mãos. O primeiro administrador da floresta, Major Manuel Gomes Archer, iniciou os trabalhos com 11 escravizados. Estátua e lista com nomes. Seus sucessores, como o Barão de Scrangoli, também trabalharam com equipes pequenas de assalariados. A partir de 1870 e 1880, a recriação da floresta no coração da cidade se tornou também uma atração única para moradores e turistas. Nesse Éden fluminense, foram criados viveiros de mudas, mirantes como a Vista Chinesa, espaços de piquenique como a Mesa do Imperador, entre outros passeios restauradores. Fotografias antigas dos locais. Essa vocação viveu ciclos renovados de interesse, como na administração de Raimundo Castro Maia durante a década de 1940. Fonte de Leão cospe água. Mapa turístico histórico da Tijuca do governo Lacerda. Vista aérea da floresta nos morros com o mar ao fundo. Uma coisa que cabe à reflexão é o que seria
da cidade do Rio de Janeiro sem suas florestas. Como são importantes essas áreas verdes para os cidadãos da cidade hoje em dia, que se beneficiam de forma direta ou indireta da presença dessas florestas, seja para o conforto térmico, para a regulação climática, para a regulação hídrica, nos serviços ecossistêmicos culturais, de visitação, de lazer, de esporte ao ar livre, do bem-estar, das diminuições nos níveis de estresse, de ansiedade e tantos outros. Cachoeira no meio da floresta. Realizado há quase 2 séculos, o reflorestamento liderado por Dom Pedro II nasceu de uma visão que continua atual e necessária. Preservar e replantar as florestas é o único caminho para proteger a vida. Reconhecido oficialmente em 1961, o Parque Nacional da Tijuca carrega uma história de resistência, ruína e renovação. Mais do que isso, é uma prova concreta de que é possível, no Brasil e no mundo, reverter os danos causados pelos humanos e criar um futuro possível. A tela escurece. Créditos selecionados. Direção Fabrícia Ramos. Direção de fotografia Clara Consentino. Drone João Muniz. Som direto Pedro Henrique Rocha. Roteiro Fabrícia Ramos, Flávia Leone. Texto adaptado Trechos de Sonhos Douro, 1872, de José de Alencar. Narração Fabrícia Ramos, Gabriel Paes da Silva Salles, João Maia. Montagem, cor e motion design, Tiago Rebelo. Trilha adaptada e sound design, Tiago Rebelo. Mixagem de som, Carlos Gualda. Agradecimentos, ICMBio, Parque Nacional da Tijuca, Marcos Carmo. Audiodescrição, CPL. Vista aérea da Pedra da Gávea com o mar ao fundo.